Maranata, irmãos, que a vontade e a graça do nosso Deus se realize na sua vida durante todo esse dia. Hoje nós estamos no 15º dia e o nosso foco durante esses dias será a oração, que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Justamente o tema de hoje é a necessidade absoluta da oração. Na criação deste mundo, Deus estabeleceu o princípio de que os humanos seriam para sempre seus meios para executar sua autoridade e seu serviço na terra. Então, quando Deus criou o ser humano, Deus tinha em mente que o ser humano seria um seu instrumento para que a sua vontade pudesse ser executada na terra. Isto nos leva justamente ao foco da nossa devoção de hoje. Por que a oração ela é tão importante para o nosso crescimento espiritual? E por que a oração é tão importante para que a obra de Deus avance no planeta? Irmãos, a oração ela é essencial, porque desde o início Deus deseja trabalhar com os seres humanos. E Deus faz isso hoje através da oração. Nós temos exemplo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de como Deus deseja trabalhar com os seres humanos neste planeta. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, nos diz assim que na oração ali que Cristo ensina para os seus discípulos, a oração do Pai Nosso, ela diz que faz um clamor, um pedido para que o reino de Deus venha. Veja, não é a vontade de Deus que o seu reino venha? É. E por que Deus pede então para que nós possamos orar? É porque é através da oração a vontade de Deus é executada neste planeta. Então, para que a vontade de Deus venha se cumprir neste planeta, nós precisamos orar para que isso aconteça. Por exemplo, um outro exemplo, Deus deseja enviar seu Espírito para os seus filhos. Ele deseja dar o Espírito, é a vontade de Deus. Mas para que o Espírito venha, para que nós sejamos batizados pelo Espírito, nós temos que pedir o Espírito Santo. Então veja, a oração ele é o meio para que a vontade de Deus se realize, para que a vontade de Deus se cumpra aqui no planeta. Também na oração do Pai Nosso, nós clamamos pelo pão de cada dia. Deus não deseja alimentar os seus filhos, não é vontade de Deus conceder o alimento para os seus filhos? Sim, mas o texto aqui, explicando então aí, falando sobre a oração, Deus diz que os seus filhos têm que pedir então pelo pão. E em Mateus capítulo 9 e o versículo 38, a Bíblia nos diz: por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então veja, o texto também aqui de Mateus está dizendo, e é o próprio Cristo que está dizendo isso, Jesus Cristo está dizendo que nós precisamos pedir a Deus trabalhadores para a sua seara. Deus não deseja terminar a sua obra? Deseja. Deus não deseja que a sua obra seja concluída? Deseja. Então o que é que o texto está dizendo? O próprio Cristo está dizendo: peça trabalhadores para a seara. Então, para que haja trabalhadores, nós temos que pedir. O que nós percebemos aí, irmãos? Nós percebemos que a oração ela é de extrema necessidade na vida do crente, para o seu crescimento espiritual e para que a vontade de Deus seja feita aqui neste planeta. Paulo também pediu para que os fiéis orassem para que o evangelho fosse pregado. Está escrito em 2 Tessalonicenses 3:1. Deus não quer que o evangelho seja pregado? Sim. E por que a gente tem que pedir para que o evangelho seja pregado? Então veja que a Bíblia está colocando aí a oração como fundamental, de extrema importância, para que a vontade de Deus se cumpra, se realize neste mundo. Nós temos um exemplo no Antigo Testamento, que é o exemplo de Elias. Isso está no livro de 1 Reis, no capítulo 18, versículo 1, do versículo 41 até o versículo 44. É a experiência de Elias quando houve seca na região ali da Palestina, houve uma tremenda seca. E essa seca, irmãos, ela veio porque Elias orou. Deus iria enviar uma seca, mas para que a seca viesse, Elias teria que orar pela seca. Pastor, mas é verdade isso? Sim, é verdade. Isso está escrito lá
em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Lá Tiago deixa muito claro que para que a seca viesse, Elias então teve que orar. Então Elias orou para que houvesse seca. E houve então a seca. E Elias também orou para que viessem chuvas. E veio as chuvas. Veja, a seca era Deus que estava enviando, mas para que ela pudesse ocorrer, Elias teria que orar. A chuva viria por parte de Deus, mas para que a chuva viesse, Elias também teria que orar. E a Bíblia nos diz aí em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 a 44, que Elias teria que orar durante 7 vezes. E se Elias se desanimasse, se Elias se desmotivasse aí e parasse de orar, a chuva não viria. E a Ellen G. White fala sobre isso, né? No comentário adventista, ela diz que Elias teria que orar, não teria que se desanimar, porque se ele se desanimasse, então a chuva não viria. Irmãos, nós percebemos aí uma coisa bastante interessante aqui, que a gente já falou aí desde o início. A oração, né, é fundamental para que a vontade de Deus seja feita no planeta. Então, quando Deus deseja fazer algo, Deus move o coração dos seus filhos para que os seus filhos peçam isso. Então, quando Deus deseja fazer algo neste planeta, ele motiva aí, mexe com o coração das pessoas, dos seus filhos, para que os seus filhos peçam, para que isso possa ser executado. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, que nós possamos pedir e dá-se-vos-á. Batei e nós vamos encontrar. Quem pede, recebe, e quem bate, as portas vão se abrir. Então, a oração é importante para a vida do crente, para o crescimento espiritual e para que a vontade de Deus seja feita nesse planeta. Peça e Deus dará. Peça e Deus fará. Que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe a mim. Neste dia, irmãos, peça a Deus o batismo do Espírito Santo. Deus quer dar o Espírito, mas nós temos que pedir. A vontade de Deus é que o Espírito esteja sobre os seus filhos, mas nós temos que pedir. Peça a Deus para que você tenha um pouquinho mais de tempo para orar a Ele, conversar com Ele. A oração é de uma extrema importância para o nosso crescimento espiritual. Peça a Deus pelos seus amigos de oração e peça para que sua vida seja reavivada, a vida da sua família, a vida da sua igreja. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, Pai Santo, abençoa a mim, abençoa a minha família, abençoa nossos amigos que nos escutam, que o Teu Espírito esteja sobre eles e que a oração, Pai Santo, dos Teus filhos possam subir até o céu e o Senhor faça a Tua vontade na vida dos Teus filhos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um bom dia para vocês e que a graça do Senhor e bondoso Deus esteja presente na sua vida.